Veja no ICL Notícias, segunda edição. Roupa suja do PL. Valdemar deve se reunir com Michele Bolsonaro amanhã para salvar pré-campanha de Flávio. Treta sem fim. Michele exclui enteados das redes sociais, leva a cutucada de Eduardo e vira alvo de Paulo Figueiredo. Dark Horse perdeu força? Pesquisa Nexus BTG aponta Lula e Flávio empatados no segundo turno, mostrando reação do 01. Tragédia na Venezuela. Com mais de 1.700 mortos e 50 mil desaparecidos, La Guaira registra destruição e relatos de mau cheiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, dia de vitória suadaça para o Brasil. E vamos juntos, então, aliviados e aliviadas, para mais um ICL Notícias, segunda edição. E eu começo a semana mandando um abraço muito carinhoso à equipe da rádio e do canal de YouTube, na verdade, A Voz Trabalhadora, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha, a equipe da Voz Trabalhadora é uma das mais antigas parceiras de retransmissão aqui do ICL, viu? O canal, ele desenvolve um trabalho de comunicação independente voltado à produção de informação, à cobertura de pautas sindicais, dos movimentos sociais e dos temas que fazem parte do cotidiano da classe trabalhadora. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente acredita por aqui, né? Que é ampliar o acesso à informação, fortalecer o debate público e abrir espaço para assuntos que nem sempre recebem a devida atenção. É muito bom ter iniciativas como essas, ajudando a gente, né, a construir uma comunicação mais plural. A Voz Trabalhadora também é a minha parceira, tá? Do 3P, que é o meu videocast. Então, essa aí é mais uma parceria aqui do ICL, que fortalece a comunicação independente e também amplia o alcance da informação pelo Brasil. Lembrando que se você também quiser fazer parte da nossa rede de parcerias, envie um e-mail agora para retransmissão@icl.com.br. retransmissão@icl.com.br. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Já está o mapa aí na tela. Olha, a região sul permanece sob influência de uma frente fria, o que traz alerta de chuva forte e também de temporais. Atenção! Na região norte, a previsão de chuvas intensas associadas a calor e a alta umidade. Mas atenção também para o alerta de baixa umidade nos estados do Pará, do Mato Grosso e também Tocantins. Deixa eu dar boa tarde. Tem um perigo ali, né? Tem uma área de perigo ali de outra cor, meu Deus do céu. Já tem quando tem um vermelhinho ali no mapa. Pelo amor de Deus. Atenção, Chico. Boa tarde, Robson. Estou aqui ainda me refazendo das fortes emoções. Não tenho mais idade para esse tipo de jogo. Ufa! Haja coração. Meu Deus do céu. Mas escapamos. Estamos vivos, estamos no jogo. Agora dá para começar a pensar umas besteiras aí em relação à Copa. Pois é, né? Noruega ou Costa do Marfim? E aí? Olha, por pura intuição, eu acho que é mais fácil a Noruega. Embora qualquer comentário mais técnico diga que é mais time a Noruega. Mas eu vejo alguns momentos de Costa do Marfim e acho perigosíssimo. Né? Gostei da sua blusa que está aí embaixo, essa amarelinha aí. Tem uma amarelinha aqui, guardada. Eu também assisti com a minha amarelinha. Olha, deixa eu avisar a nossa audiência que o Rodrigo Viana está na sala do Bate-Papo Legal, no Papo com a Redação. Começou o papo agora às 5h30 da tarde, então se você acessar a nossa plataforma, vai ter a oportunidade de bater um papo. Dá para ficar vendo a gente e teclando lá, né? Não esquece daqui também não, hein? Também não, ó. Um olho no Rodrigo, outro olho no Chico. Combinado, gente? Vamos lá, porque a Copa continua, mas pro Valdemar Costa Neto não, né? Porque ele teve que abandonar a Copa para resolver algumas questões aqui. Pela primeira vez, brecaram ali o Valdemar. Disse, pô, qual é? Para de dizer, expor o partido, para com o sincericídio, porque ele fala muito a verdade. Sim, não é que seja verdade, é difícil juntar Valdemar e verdade na mesma palavra, até porque o cara é do PL. Mas ele solta umas coisas que não deveriam, em alguns momentos ali.
uma realidade do partido. Eu acho que agora estão segurando a boca do Valdemar. Deixa eu chamar a Heloísa Vilela para ver se ela concorda com a gente, porque, de fato, a Elô também está de amarelinha. Boa tarde, Elô, seja bem-vinda. Depois de tanta sofrência, estamos falando aqui que Valdemar teve que interromper a Copa, né? Ele voltou dos Estados Unidos para apagar um incêndio. Mas a gente gosta de ver entrevistas do Valdemar porque ele sempre solta alguma coisa inesperada, né? Que acaba pegando todo mundo de surpresa, inclusive seus aliados. Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Roberta, boa tarde, Chico. Eu acho que não estão segurando só a boca do Valdemar, não. Estão tentando segurar o poder do Valdemar. Sim. Existem muitas discussões e que colocam em xeque a capacidade dele segurar o touro à unha, como se diz, né? Porque a briga da família vai além. Então, quem é que vai conseguir resolver esse problema? Ele vai conversar primeiro, aparentemente, com a Michele, primeiro as damas, e depois com o Flávio. Não sei se isso significa quem tem mais poder nessa brincadeira também, né? Agora, o Valdemar soltou uma no aeroporto, de volta para o Brasil, voltando rapidamente para tentar sanar essa crise. E ele disse, divididos a gente vai perder, e quem vai perder é o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele estava falando. Então, deixando muito claro que se o partido continuar dividido assim, perde a chance de tirar o Valdemar e dar um perdão, de dar um perdão para o Jair Bolsonaro. Olha só, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, ele deve conversar amanhã com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A apuração é da CNN. A previsão é que, depois de falar com Michele, o Valdemar vá se reunir com Flávio numa tentativa de resolver a crise familiar. O presidente do PL antecipou sua volta, como eu contei aqui, dos Estados Unidos, né? Após o vídeo em que Michele reclama da postura do enteado fazer muito sucesso nas redes sociais e também barulho. A avaliação da cúpula do partido é de que o episódio extrapola discordâncias naturais de um ambiente familiar e pode produzir impactos na pré-campanha de Flávio. Que tarefa dura, né, Nossa, seu Valdemar? É uma família muito enrolada, né? O Valdemar não está conseguindo segurar a onda, e isso tem causado um prejuízo muito grande à campanha do Flávio Bolsonaro, toda essa confusão. Você vai dizer, não, mas na pesquisa não está essa distância toda. Não, na pesquisa ainda você não tem esse efeito. Mas as alianças que estavam para ser fechadas, os acordos, palanques mais fortes, o Flávio tem perdido tudo isso. Ele perdeu quase todos os palanques que poderiam ser palanques fortes no Nordeste. Nenhum candidato a governador que iria com ele está mais na campanha. Até o Ciro Gomes, no Ceará, que é da aliança, motivo da briga da Michele com o Flávio, até o Ciro Gomes não está citando o Flávio Bolsonaro na campanha como deveria. São do mesmo grupo agora, bolsonarismo e o Ciro Gomes. Mas não tem citado. O mesmo acontece em Pernambuco, em todos os estados do Nordeste praticamente. Então, não tem reflexo ainda assim tão grande na pesquisa, mas os palanques foram desarrumados. Pois é, e a Perdeu gente muito. sabe, né, Elô, que, enfim, um dos pontos altos, se eu posso dizer assim, dessa briga foi exatamente a questão do Ciro Gomes no Ceará, né? A Michele não engoliu, porque ela tinha uma candidata ali para o estado. Ela tinha a Priscila, né, que ela queria transformar em candidata ao Senado. É uma política que ela fez vereadora, só que ela é vice-presidente do PL Mulher, então é uma pessoa com quem a Michele trata diretamente o tempo todo, é uma pessoa de toda a confiança dela. Então, o Valdemar, pelo que a gente ouve dizer, deu muita força para o crescimento político da própria Michele, como o Jair Bolsonaro também deu. Deram a ela a tarefa de fazer com que as mulheres se engajassem no partido, e ela então foi fundar os diretórios do PL Mulher em todos os estados da federação, e ela cumpriu, ela foi lá e cumpriu. Então agora ela está querendo alçar um voo maior e está se vendo limitada pela família, pelo Flávio. E o próprio Valdemar agora, quem sabe se ele segura esse peão, né? Então é uma briga toda interna, que não é só uma briga familiar, é uma disputa de poder político, sim. A Michele está disputando o poder político dentro do PL, e se as coisas não caminharem muito bem,
ela pode procurar um outro caminho e levar com ela uma porção de mulheres que entraram no partido ou que se engajaram na luta do PL por conta do trabalho dela. Exato. Agora ela não tem ela não tem como saltar para outra candidatura. O que deve acontecer é não dar mesmo o apoio que o Flávio estava esperando. Ele massacra a Michelle e quer o apoio, né? Também ele quer demais, né? Acha que é assim mesmo, que mulher tem que ser humilhada, seja em público, seja num telefonema, como foi o caso. Porque não tem o Tarcísio, que seria o candidato dos sonhos da própria Michelle, não pode mais ser candidato a presidente. Então a Michelle vai ficar meio ali de corpo mole, sem engajamento na campanha, mas ela não tem como pular para outro palanque, né? Não há outra possibilidade. Ela vai Olha, eu não acho não, Chico. Eu acho que tem outra possibilidade que pode crescer aí mais adiante, que ainda não é muito concreta, mas veja, o Caiado, ele nunca dispara contra o Flávio Bolsonaro como o Zema faz. O Zema iguala o Flávio ao Lula, diz que é todo mundo a mesma coisa. Ele realmente tem feito ataques muito fortes ao Flávio Bolsonaro. O Caiado não faz isso. O Caiado fica na dele, vai fazendo a campanha dele, vai comendo pelas beiradas, vai fazendo aquele discurso que ele é o fortão aí no combate à criminalidade, e nada impede uma aproximação do Caiado com a própria Michelle para compor uma chapa, caso todo mundo perceba que o Flávio não tem chance. Eu não descartaria essa possibilidade. É algo que a gente já ouve falar aqui e ali, muito discretamente, muito pouco ainda. Mas se a Michelle realmente decidir que tem que levar o capital político que ela construiu, ou que ela avalia que seja, não sei o quanto que ela avalia de peso que ele tem, mas resolver levar ele para outro lugar, existe, eu acho, a possibilidade da candidatura junto com o Caiado, que até agora não tem uma pessoa de vice na chapa. E duvido que ele rejeitasse o nome da Michelle. Acho que ele ia ficar bem satisfeito se ela decidisse concorrer junto com ele. Mas aí seria uma treta em casa, né? Ele ficaria, pro Caiado seria um presente, né? Seria ótimo para a candidatura dele. Mas imagina essa casa com um preso domiciliar lá no sofá, a Michelle rompendo com o filho. Nossa! O clima dessa casa também, pelo amor de Deus, inferno é nada, né? Inferno é nada em relação ao que ficaria. Pense bem, qual é a coisa que o Jair Bolsonaro mais quer na vida nesse momento? É que o filho seja presidente porque ele quer o filho lá, ou ele quer ter certeza que alguém que se comprometa a dar o perdão para ele seja eleito presidente? Porque Michelle só vai trabalhar com qualquer outro candidato, como no caso o Caiado, que é uma ideia que eu acho que vem sendo discutida um pouco mais nos últimos dias. Ela só fará isso se o Caiado prometer que a primeira coisa que ele vai fazer quando for eleito é dar o perdão ao Jair Bolsonaro. Então, se ela conseguir um acordo como esse e o Flávio estiver derretendo, eu acho que o Jair vai ficar torcendo para que dê certo a cartada da Michelle, entendeu? Porque a única preocupação dele é de livrar a própria pele. Ah, sim, é real. O que ele quer é evitar essa cana de 27 anos que está prevista para ele, né? Ele tem, entre uma crise de soluço e outra, se livrado, né? Porque está em casa, está vendo a Copa, está tranquilo. Pode até manusear a arma e nada pega mais contra ele. E aí ele terá 2 palanques de possibilidade para ganhar essa anistia. Mas que fica um inferno você ter a sua mulher contra a candidatura do seu filho dentro de casa, fica aquele climão. Não, nem Shakespeare, né? Nem Shakespeare para dar conta dessa família, né, Chico? Aquele climão maravilhoso. Nossa Senhora, nem imagino. Olha, gente, falando em Michelle, a gente continua falando dela, o conflito da família do ex-presidente Jair Bolsonaro segue movimentado também nas redes sociais, tá? Uma apuração do G1 aponta que a ex-primeira-dama já não segue mais os enteados Eduardo e Carlos Bolsonaro. Eduardo ainda
acompanha a madrasta no Instagram, mas passou a repostar críticas a ela no X. O deputado Kassado compartilhou a defesa da mulher de Flávio, a Fernanda Bolsonaro, que descreveu o marido como, abre aspas, leve, respeitoso e carinhoso, fecha aspas. Eduardo também repostou um vídeo do também deputado Kassado, Alexandre Ramagem, em que ele acusa Michele de fazer birra por não ter sido escolhida como sucessora de Jair Bolsonaro na disputa pelo Planalto. As críticas vieram também do empresário e influenciador bolsonarista do Paulo Figueiredo. Em um vídeo no seu canal do YouTube, ele fez um comentário, além de tudo, muito machista, dizendo o seguinte, gente, além de tudo porque tem outros elementos aqui, abre aspas, mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras, mulheres casadas em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Fecha aspas. Figueiredo também disse, em tom crítico, que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é feminista e que o feminismo é de matriz marxista. Meu Deus. Meu Deus do céu. Neto de João Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, o Paulo Figueiredo vive nos Estados Unidos e tem sido uma das principais pontes, entre o governo de Donald Trump e a família Bolsonaro, de quem ele é muito próximo. Heloísa Vilela, é uma sequência, de burrice, juro pra você, de burrice, machismo, falta de informação e tudo mais. Falta de vergonha na cara, sabugice, é um bocado de... Feminismo tem a ver com marxismo. Gente... Eu acho que, acima de tudo, é uma burrice eleitoral, porque a maioria da população brasileira é formada por mulheres. E ele está reclamando aí que a maioria das mulheres vota nos candidatos progressistas e não nos conservadores. É disso que ele está reclamando, só que ele não podia arranjar uma maneira pior de falar sobre isso, Agora... ele chama a Michele de feminista, é risível, porque é uma mulher que se diz obediente ao marido, faz todo aquele discurso mais conservador possível. Então, eu espero que ela se dê muito mal nesse voo político dela, porque não me interessa uma mulher como a Michele achar que vai defender pauta de mulheres, porque ela nunca defendeu nem nunca defenderá. Ela defende que o lugar da mulher é ao lado do marido. Então ela não me interessa e ela não interessa para a maioria das mulheres brasileiras. Agora, eles falarem da maneira como falaram, só aumenta as chances desse pessoal perder os votos femininos. E a verdade é essa, O mundo vai mudar por força das mulheres, mas não por conta de mulheres como Michele Bolsonaro. Com certeza que não. Nossa, a gente fala muito, é importante representatividade, é importante, igualdade de gênero. Óbvio que é importante, mas para mulheres que defendem as mulheres. Sim. Senão não adianta nada, Chico. Ela defende completamente o contrário. Ela é a favor da submissão. Ela já falou que a cabeça da casa é o marido e que a mulher só para tarefas domésticas, do lar, para ser do lar, como se dizia antigamente, ela declaradamente não tem um pio a favor das mulheres. Nossa. De forma alguma. É uma loucura isso tudo. Vamos falar um pouquinho do Flávio? Tem incoerência, Porque ela desse jeito todo, mas está querendo espaço político. Ela está correndo atrás do poder político. Então, é muito incoerente com o discurso que ela sempre fez a respeito do papel das mulheres na sociedade, Elô, mas ela só quer o espaço político porque ela quer ajudar o marido dela, Elô? Não é porque ela quer... Não. Não, Roberta, não acho não. Não, ela quer poder eu tô sendo irônica, Elô. Si. Eu tô sendo irônica, obviamente. É porque eu não vejo o seu rosto, eu não tô te vendo, eu só tô te ouvindo, então não deu para eu entender. Não, é porque, com a bandeira da submissão, ela só quer o poder para poder ajudar o marido, não é por ela, entende? Ela não quer o poder. Sim. Ó, segundo o levantamento da Folha, gente, o senador Flávio Bolsonaro, presta atenção porque, enfim, é o candidato que a gente tem à presidência da República. Ele deixou de votar em 43% das deliberações nominais realizadas pelo Senado em 2026. O pré-candidato à presidência aparece empatado na 5ª posição entre os parlamentares que mais se ausentaram
das votações. O levantamento analisou 49 votações nominais realizadas até 22 de junho e considerou tanto as ausências em plenário quanto os casos em que o senador registrou presença, mas não votou. Ausências justificadas ficaram de fora desse cálculo. A média de ausência de registro de voto entre os 81 senadores é de 20%, tá? Então, assim, a média é de 20% e o Flávio Bolsonaro faltou em 43%. Agora, presta atenção também a outro dado, porque quem lidera o ranking é o senador Romário, que deixou de registrar voto em 51% das deliberações nominais. Ele se ausentou em 20 das 38 votações em que era titular do mandato. Já o gabinete do parlamentar afirma que houve falta em apenas 2 sessões. O fato é que desde que foi lançado como pré-candidato à presidência da República, em dezembro, o Flávio tem intensificado agendas políticas com viagens ao exterior e articulações pelo país. Só que procurada, a assessoria do senador não se manifestou. Heloísa Vilela é este homem que quer trabalhar pelo Brasil, né? Exatamente, Roberto. E não é só nesse primeiro semestre do ano que ele faltou muito. Ele é conhecido, e não é porque ele está cheio de tarefas agora como pré-candidato. Ele é conhecido como um grande faltão. Falta muito o tempo todo. Então, esses anos todos que eu estou aqui no Senado, a gente não o vê aqui o tempo todo, mas não mesmo. Então, ele falta bastante, é conhecido no Senado como um dos senadores que costuma faltar bastante. Então, esse levantamento é bastante preciso, mas não se limita. Esse levantamento foi feito a respeito do primeiro semestre, mas o comportamento dele segue essa norma que esse primeiro semestre está mostrando. E aí, Chico, tá ali, ó, Flávio Bolsonaro, Romário tá lá curtindo a Copa, disse que tá trabalhando, recebendo um salário como comentarista também. Só vejo, ó, Roberto, a imagem dele lá na Fusarca, na festa, né? E recebendo pela Cazé TV, emissora para quem ele trabalha. O que dizer, né, Chico? Pensando no trabalhador, principalmente no trabalhador fluminense, no trabalhador do Rio de Janeiro, olha, não dá para esperar muito do baixinho, não, viu? Ele era muito oportunista em campo, goleador ali na pequena área, mas no Senado é um mandato vergonhoso, né? Ele até falou que mudou de opinião em relação a 6x1, que agora vai votar. Ah, é? Na pressão, sabe que a pressão funciona, né? A pressão em cima dele, ele falou que vai mudar o voto, que na lista ele está ainda a favor da 6x1 e que na hora H ele vai mudar o voto. Tomara que pelo menos isso, porque no geral é um mandato, pelo amor de Deus, vergonhoso. Igual ao Bolsonaro, né? É igual o próprio Jair, né? Também. O que ele aprovou? O Romário assinou para um projeto caminhar, né? Você tem que ter um certo número de assinaturas. Então ele assinou esse projeto que seria contra 6x1, dizendo que era só para que o projeto pudesse caminhar, não que ele apoiasse o projeto e que na hora de votar ele realmente vai votar pelo fim da escala 6x1. Essa foi a declaração do Romário. Agora, uma coisa a gente tem que admitir, o Romário, quando ele se ausenta mais tempo, ele pelo menos deixa o suplente no lugar dele, ao invés de deixar aquela cadeira vaga, né? E eu acho que o Flávio Bolsonaro nem isso faz. Ele falta e pronto. Então tem aí alguma diferença também. Sim. O Flávio é ainda pior. Ô, Elô, a nossa enquete no Papo Legal já está aberta. Vou querer saber a sua opinião. A pergunta é a seguinte: Michele e Flávio Bolsonaro vão se entender até a eleição? São 3 opções aqui, ó. Sim, eles vão se unir contra o Lula. Não, mas pelo menos vão fingir. E a terceira opção é não, a briga só vai aumentar. E aí, Elô, jogo pra você. Eu vou ficar com a segunda. Depois do primeiro turno, acho que eles vão se unir contra o Lula, apesar de não estarem unidos. Vão fazer de conta que estão unidos para tentar enfrentar o presidente Lula de maneira um pouco mais coesa. E aí, Chico? Vão fingir, tanto que eles fingiram até agora.
só estourou agora quando a Michelle resolve gravar esse vídeo. Quer dizer, quem era muito bem informado dos bastidores, como nossa repórter Juliana Dalpiva, sabia, já que não havia relacionamento entre os dois, harmonia alguma. Mas eles vão fingir, vão para o fingimento, para a hipocrisia. É disso, aliás, que vive todo o bolsonarismo. Essa gente vive de hipocrisia. Em relação a tudo, em relação à religião, Agora, em relação a casamento, em relação à moral, bons costumes, é na base da hipocrisia e vamos que vamos. Pois é, essa novela, de fato, a gente... agora eles vão ter que fazer eles vão ter que fazer alguma mise-en-scène, algum evento, alguma coisa para dizer que reataram, porque diante de tudo que a Michelle tem feito, os vídeos que ela publicou, a bomba que ela soltou, a briga declarada e não segue mais os enteados na internet, etc., eles vão ter que fazer algum gesto teatral para dizer que se reconciliaram, porque senão nem os bolsonaristas vão acreditar, né? Exatamente. Agora, Chico, eu fico pensando aqui no seu Jair, né? Essa confusão acontecendo, ele tem a esposa, tem os filhos, né? Ele que sugeriu que o Flávio fosse candidato, foi contra a candidatura dela. Mas ela disse que mas ela disse que ele deu ok pro vídeo que ela publicou. Assim, tá doidão, então, tá confuso. Doidão de remédio, como eles já alegaram em algum momento, e não sabe mais, tá gagado, não sabe mais o que fazer fala pra... Vai, Michelle, grava esse negócio aí. Sim, ou aí ele depois autorizou... vem pro Flávio, mantém a candidatura. Ninguém sabe mais o que o cara pensa, É estranho, né, Elô? Porque ou ele autorizou ou ele não manda nada, assim. Tem alguma outra opção? A única outra opção que eu vejo, que eu imagino plausível, é que ele autorizou sem saber todo o conteúdo que ela ia gravar, né? E aí ela soltou, né? Mas até isso é difícil acreditar, porque a consequência ia ser muito dramática, então ela ia ter que lidar com a reação dele a essas consequências. Então, acho que também é difícil explicar dessa maneira. Pois é. Enfim, vamos ver se o próprio roteiro se revela para a gente entender de fato essa briga, né, internamente ali, porque é difícil até da gente enfim, fazer uma análise, porque primeiro que briga de família se resolve em casa, né, Chico? Quando extrapola, tem motivo, tem uma estratégia aí também, né? E são vídeos muito contundentes, né? Eles ficam brigando, aí parece assim, é uma briga um pouco adolescente, porque eu não te sigo mais e etc. Mas, gente, é uma esculhambação, né, de família. Isso é família. Não, e a gente está falando de um cargo na presidência da República. Assim, não é qualquer coisa, não é trivial essa briga. Essa briga não é uma briga de família só. Ela é de interesse público. E é vídeo com ameaça, né? Exatamente. Vídeo com ameaça. Olha, tá maior movimentação aqui, não sei se vocês estão percebendo, tem muito barulho, muito movimento aqui no Palácio do Planalto hoje, mas é porque eles estão arrumando tudo aqui para o anúncio do Plano Safra, que vai acontecer amanhã. De manhã, o Plano Safra para os grandes empresários e de tarde, o Plano Safra para a agricultura familiar. E tá uma graça isso aqui, viu? Vou falar para vocês, porque tá cheio de barraquinha, com os produtos da agricultura familiar, tá tudo arrumadinho, com cantinhos para você se sentar e conversar. Esse é o lançamento que o presidente Lula vai participar. Aparentemente, ele vai participar desse, da agricultura familiar, e não vai participar do da manhã, que é para os empresários. Mas essa briga aí da família Bolsonaro, né, ela veio com ameaças, porque a Michelle disse que gravou um vídeo já detonando o Flávio e disse que ainda tinha mais coisa para contar. Ou seja, deixou no ar para o Flávio um recadão, né? Nem um recadinho. Olha só, menino, se comporta porque eu sei o que você fez no verão passado, né? Exatamente. Aliás, essa candidatura, ela está muito na mão a própria Michelle não contar o que sabe, o André Mendonça, ministro do STF, não ordenar nenhuma diligência, ficar jogando na retranca e segurar. Porque se for mesmo à tona o que se sabe sobre Flávio Bolsonaro e a relação dele com esse filme, a relação dele com Daniel Vorcaro, se for à tona, essa candidatura ela vai para um buraco antes de outubro. Voo de galinha, né? Mas ela tem esse povo todo para segurar.
É muita gente para não deixar vazar o que se sabe sobre o Flávio Bolsonaro. Pois é. Heloísa Vilela. Eu acho que ele vai entrar na fila agora de investigados, sabe? Eu acho que Você ele não acha? vai escapar. Tem já um pedido ao STF, feito pelo deputado Lindbergh Farias. Agora vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República decidir se deve ou não abrir um inquérito sobre o envolvimento do Flávio com esse filme, com Vorkari, etc., porque isso não está na investigação do Banco Master ainda. Então pode-se abrir uma outra investigação só sobre isso. Então eu acho que ele corre um sério risco de ser investigado, sim. E aí cai por terra essa candidatura e abre-se o caminho para Michele se juntar com o Caiado e tentar uma outra via para salvar a pele do Jair. Aí é o cenário. Aí você deu a jogada. Aí temos, né, ele saindo de fato, ou enfim, muito baixo nas pesquisas. Vai ter que se recorrer ao Caiado, a qualquer coisa que estiver passando. Plano B para salvar o Jair. Heloísa Vilela, obrigada, querida, e até amanhã. Boa noite para você. Tchau, pessoal. Boa noite, querida. Gente, ontem foi um dia super especial aqui no ICL. Mais de 100 mil pessoas estavam com a gente na noite de estreia do documentário Orçamento Secreto, uma produção original do ICL com 6 episódios em que os nossos repórteres percorreram 5 cidades do Brasil para mostrar para você o maior esquema de corrupção legalizado no país. Essa é mais uma conquista do nosso jornalismo forte, corajoso e independente. E só é possível graças ao seu apoio, a você que faz parte da nossa comunidade e que é assinante do ICL. Por isso eu faço um convite para você, que ainda não é, se tornar assinante do nosso ICL. E aí você, de quebra, assiste na íntegra a série Orçamento Secreto, e apoiando o nosso jornalismo independente. Quem assina hoje, um super plano do ICL, garante acesso a presentes especiais e muitos outros benefícios que só a comunidade do ICL tem. Olha só, tem muito presente aqui, ó. Oráculo do ICL, que é a inteligência artificial, né, que você pode consultar os professores aqui do ICL. Acesso completo ao ICL Kids e ICL+, com centenas de documentários da equipe daqui do ICL também. Tem o gorro exclusivo do ICL, bacana, nesse frio. Um gorro para fazer sucesso. Lindo, lindão. Você sabe que a gente, quando vai nas manifestações, nos encontros, a gente se encontra, a gente se vê pelo ICL, né? Sim. Tem o chapeuzinho, né? Corre todo mundo. O bonezinho verde, ou a camiseta, agora tem o gorro. Então, ó, tem um gorrinho aqui para você se tornar assinante. Tem também o livro Travessia, do Eduardo Moreira. Tem um outro livro aqui, Democracia e Populismo, da Marilena Chauí. E o certificado de membro solidário do ICL. Corre lá e assine icln2.com.br e fortaleça o nosso jornalismo. Porque, Chico, olha, só essa série é um exemplo assim de que jornalismo o ICL faz, né? Que jornalismo corajoso, que ninguém entra num assunto como esse, tipo orçamento secreto, como o ICL, com a pegada que o ICL entra, né? Com coragem, desvendando mesmo para onde está indo o dinheiro público. Por isso que é importante apoiar o jornalismo desta casa. E ainda leva prêmios, brindes, livros, Ainda tem uma festa de prêmios. Olha só, certificado de membro solidário, inteligência artificial com os professores do ICL. Meu amigo, corre lá, icln2.com.br. Deixa eu chamar o Jamil Chad para participar do programa com a gente. Jamil, boa noite para você. Que sofrência esse jogo hoje, hein? Você pode acompanhar? Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Que sofrência, quem diria passar assim, né? Quantos minutos foi o gol, Chico? Olha, foi o último lance, né? Aos 5 do tempo de acréscimo. Então foi aos 50, então, teoricamente. Haja sofrimento. Haja sofrimento. Haja. E esse foi no horário bom pro Jamil ver, porque normalmente quem está na Europa está sofrendo. Esse foi legal, esse deu. Tá passando muito tarde, né? Concordo. Sabe o que a gente tem feito? Sabe o que a gente tem feito aqui, Chico? Principalmente meus filhos, eles vão dormir e aí eles acordam faltando meia hora para o jogo, às vezes faltando 15 minutos para o jogo, para pegar o jogo e conseguir chegar até às 4, 5 da manhã, né? Porque o jogo está acabando 4, 5 da manhã, do horário aqui europeu. E aí, então, eles fazem esse truque de... Alguns não dormem, alguns vão direto, mas aí, enfim, aí depende.
Muito bom. Me faz lembrar as Vamos Olimpíadas ir. no Japão, as Olimpíadas na Austrália. Foi, exatamente. Né, no meio da madruga aqui pra gente. Vamos lá, Jamil. O presidente Esse mesmo, da né? Argentina, o Javier Milei, e o senador Flávio Bolsonaro, eles se encontraram hoje em Buenos Aires. E, inclusive, ele publicou uma foto ao lado do pré-candidato à presidência. E na legenda, o argentino afirmou que, abre aspas, vem aí a maré azul para o Brasil. O Flávio repostou a foto no perfil do Instagram com agradecimentos ao presidente argentino e escreveu que Milei é um exemplo para o mundo, finalizando com a seguinte frase: que a maré azul liberte todas as Américas. Lembrando que o 01 está na Argentina para participar de um evento da comunidade judaica. E ontem, no discurso de abertura da conferência, o senador defendeu o avanço de governos conservadores na América Latina e afirmou que o Brasil é o próximo país que deve integrar esse movimento. A gente tem as aspas aqui do Flávio Bolsonaro, gente. Vamos dar uma lida aqui, ó. Porque, enquanto nossos vizinhos, um a um, escolhem a liberdade e a ordem, o Brasil ainda continua preso ao passado. Nós somos a peça que falta nesse mapa. E venho aqui dizer, em alto e bom som, em outubro isso muda. Em outubro o Brasil entra nessa onda. O Brasil será o próximo, pois eu serei o novo presidente do Brasil. A partir de 2027, o Brasil, com orgulho e sem o menor medo de dizer isso, será irmão de Israel. Jamil Chad, vou passar a bola para você aí, dessas aspas do candidato Flávio Bolsonaro em Buenos Aires, ao lado de Javier Milei. Olha, Roberta, tem muitos títulos que a gente poderia pensar para essa foto. Um deles é vamos esquecer daquele filme, né? Podia ser né, o título da foto. Ou seja, Flávio Bolsonaro está fazendo de tudo, mas realmente tudo que é possível para a gente falar de outros temas e não falar justamente da sua relação com o Vorcaro, a questão do financiamento do filme, algo que obviamente pode abalar ainda mais a sua campanha eleitoral. Então ele tem proliferado. Vamos só lembrar, desde que a revelação sobre a relação dele com o filme, basicamente com o Vorcaro, apareceu. Naquele momento que tudo isso apareceu, o que aconteceu é que nós vimos a campanha de Flávio Bolsonaro ganhar uma outra dimensão, principalmente internacional. Então ele foi para os Estados Unidos, foi recebido por Donald Trump, foi agora para a Argentina, fala com muita intensidade justamente dessa nova fase dele como presidente, etc. Então, na minha opinião, isso é uma tentativa absolutamente deliberada para que a gente esqueça daquele tema, eu diria, tão sensível, que é, claro, a produção de um filme. A gente sabe essa história toda, enfim, tentando ocupar o espaço com outras histórias. Agora, tem um aspecto, Roberto, importante dessa viagem, e principalmente de um dos anúncios que ele fez para a comunidade judaica na Argentina, não só na Argentina. Ele prometeu que, se vencesse a eleição, mudaria a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, violar todas as determinações, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, que deixou sempre muito claro que a situação de Jerusalém é especial e que ela só pode ser resolvida quando houver uma garantia também de um Estado palestino. Então, quando você reconhece Jerusalém como a capital apenas de Israel, você também está, de uma forma, eu diria, indireta, mas enfim, com um impacto muito grande, abalando qualquer tipo de plano de um Estado palestino viável, reconhecido, com suas fronteiras determinadas e, claro, também com a parte de Jerusalém que lhe cabe. Então, isso é a declaração de Flávio Bolsonaro. Mas tem um outro componente que eu queria fazer uma pergunta aqui. Ele não é o primeiro Bolsonaro a chegar, vamos dizer assim, se ele for eleito, a chegar ao poder. Seu pai já foi presidente por 4 anos. E a minha pergunta é por que isso não foi feito durante o governo de Jair Bolsonaro, de mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém? Porque ele também prometeu isso durante a campanha eleitoral. Ele também foi para Israel e disse que isso ia acontecer. E por que é que não aconteceu? Sabe por quê? Porque o setor de exportação agrícola, principalmente brasileiro, se deu conta que, se isso fosse feito por parte do Brasil, os países árabes diriam: opa,
do Brasil a gente não compra mais. Aí não comprar mais do Brasil é afetar o agro. Quem vota? Quem é o candidato do agro, normalmente, pelo menos numa parte substancial do Brasil? A extrema-direita. Então, Jair Bolsonaro teve de dar uma freada absoluta na sua promessa de mudar a embaixada para Jerusalém, porque quem pressionou foi o seu próprio setor, no caso, o setor de exportação agrícola, que disse: não, nós não queremos qualquer tipo de problema para vender aos países árabes. Então, minha pergunta ao senador Flávio: como é que vocês vão resolver isso? Por que é que o teu pai já não fez isso que você está prometendo fazer? Por que agora? E se fizer isso, os danos que serão causados por conta do impacto eventual de um embargo na Arábia Saudita e tantos outros países importantes para o destino da exportação brasileira, como é que vocês vão compensar tudo isso? Então, fica aqui a pergunta, Roberto. Pois é, e o Flávio ainda chamou o presidente Lula de antissemita, né? Nessa mesma fala. Na Argentina, ainda teve essa. Talvez possa levar mais um processinho, né? Ele vai estar tomando... Aliás, boa tarde. Estou chegando aqui, eu entrei, enquanto o Jamil Chad falava, Jamil, eu entrei aqui no estúdio, estava escutando tudo, mas, Chico, boa tarde, com a camisa do Brasil aí. Boa tarde, Rodrigo. Eu ainda rouco aqui com a torcida e tal, etc. Mas pode levar mais um processinho por essa fala de antissemitismo. E só para complementar, o Jamil já deu um ótimo resumo, você também, Roberta, do que aconteceu lá na Argentina. O Flávio Bolsonaro está numa espécie de inferno astral, né? Teve o caso do filme, a briga com a madrasta, tem o tarifaço que acabou ficando nas contas dele, e ele estava na Argentina no momento em que o Milei demite o principal ministro do Milei, chamado Adorni, que é o chefe da Casa Civil do Milei, está há meses e meses com uma denúncia de corrupção gravíssima envolvendo o uso de dinheiro, enfim, várias suspeitas. E o Milei demitiu nesse dia em que o Flávio estava lá, né? Então, na chegada do Flávio, a demissão. Na chegada do Flávio. Então teve mais um elemento aí nessa espécie de inferno astral, mas ele tenta colher os frutos dessa onda de direita, de extrema direita. Ele tenta fazer essa leitura que que vai rolar uma dominação completa do trumpismo na América Latina. Criar quase uma onda de inevitabilidade. Porque isso vai se ele for discutir governo Milei, não é um bom assunto, né? Não é. É um desastre econômico, é um desastre diplomático, é um desastre de qualquer maneira, de corrupção. Sim. Então não é uma boa história. Então ele coloca numa questão geopolítica, de domínio da Casa Branca na América Latina. Que não vai ter jeito, que vai ser tudo para a direita. Aí esses governos todos, a gente já falou aqui, mas tem tido fôlego curto, né? O Katz no Chile, o Rodrigo Paz na Bolívia, dois governantes. O Rodrigo Paz não sei se é de extrema direita, mas é de direita, neoliberal. O Katz de extrema direita, né? Ligado ao pinochetismo e tudo. E agora o Milei também, com dificuldades, né? Governos recém-eleitos, o Milei já há 3 anos, desgastado. Então, são governos que não estão assim com força interna nos seus países. Não tem o que mostrar, né? Não tem muito o que mostrar. Mas a extrema-direita vai surfando nessa onda de antipolítica, de uma insatisfação com a crise econômica que é de todo o mundo ocidental. O mundo ocidental está numa crise prolongada, uma crise até de projeto político e falta de utopia, né? Porque no passado você tinha a utopia à esquerda, socialista, e uma certa utopia, uma venda de um estilo de vida que não era bem uma utopia, mas o American Way of Life, que era vendido como, olha que legal, vocês podem implantar isso aí no país de vocês também. Agora não dá, né, Roberta? Você vai vender o quê? ICE para todos, né? Perseguição para todos, é um pouco o que eles vendem, mas isso tem fôlego curto, né? Não é algo que você venda para a juventude e falar que legal, vai ter ICE prendendo todo mundo, olha que mundo bonito que nós estamos. É terrível o que nós estamos enfrentando, e poucos países estão conseguindo resistir a isso. Por enquanto, México e Brasil, países importantes ainda na mão da Uruguai, né? Uruguai, verdade, claro. Uruguai. Rodrigo, fala. E, perdão, só um complemento. Por algum tempo a gente teve, claro, aquele pêndulo entre esquerda e direita na América Latina. Isso faz parte da história da América Latina, eu diria não só da América Latina, de vários países pelo mundo. Agora, tem uma característica muito específica do momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo apenas a eleição de governos de extrema-direita nas Américas. Nós estamos vivendo a eleição de governos submissos a Donald Trump. É diferente, porque, claro,
Você pode discordar da direita, etc., mas se ela tem um projeto nacional, se ela tem um projeto para aquele país, faz parte do jogo democrático. Eu acho que não cabe uma pergunta, será que eles são legítimos ou não? Sim, eles existem como um ator político absolutamente legítimo, na minha opinião. Agora, a diferença desta vez é que esses governos que têm vencido eleições, eles não são apenas de direita, eles são um grupo absolutamente coeso, se a gente for colocar dessa forma, coerente e submisso. Então, essa submissão que eu acredito que é a maior transformação política da América Latina nos últimos anos. Porque, normalmente, para você conseguir essa submissão, você tinha que colocar tanque na rua, você tinha que encostar uns navios ali no porto, era muita pressão. E o que é que aconteceu com o governo norte-americano? Ele descobriu que tem um jeito de fazer tudo isso sem sujar as mãos, que é justamente a criação ou a construção de aliados em vários países que prometem o seguinte: se eu vencer a eleição, eu vou me submeter basicamente não só aos meus interesses como governante, mas principalmente eu vou me submeter, o meu governo vai ser submetido aos interesses norte-americanos. Isso é novo, pelo menos nos últimos 40 anos na América Latina. Pois é. Vamos falar um pouquinho dos terremotos na Venezuela, gente, porque o cheiro de morte tomou conta de La Guaira, a cidade mais impactada pelos devastadores terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira. O relato é do enviado especial do Ian Boechat, do jornal O Globo. Com a demora do governo venezuelano em responder ao desastre, morreram muitos dos que sobreviveriam num primeiro momento aos desabamentos. Só que, sem estrutura, sem equipamentos e sem coordenação, a retirada dos cadáveres é ainda lenta e caótica. No sábado, pelo menos 2 centenas de cadáveres apodreciam no sol com mais de 30 graus no estacionamento do necrotério. O número de mortos subiu para 1.719. A ONU estima que mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas. Caracas confirmou que 774 edifícios foram danificados no país e 189 desmoronaram. O número de feridos ultrapassa a 5 mil e há quase 16 mil pessoas fora de casa. O 4º voo com ajuda humanitária enviado pelo Brasil chegou à Venezuela na madrugada desta segunda-feira, com 35 bombeiros militares e 7 toneladas de equipamentos de resgate. A Força Aérea Brasileira resgatou 13 brasileiros após o terremoto fechar aeroportos na Venezuela. Nossa, Jamil, assim, é muito triste o que a gente está vendo ali. Eu fiz um post hoje no meu Instagram dizendo o seguinte: curioso, né, que quando pegou fogo a Catedral de Notre-Dame, em Paris, o mundo se mobilizou, né? E pouquíssimas pessoas falam em ajuda à Venezuela. Assim, é desumano. Exatamente. Pensar sobre isso. Roberto, é o cinismo internacional absolutamente em vigor, né? Essa é a verdade. A tua postagem, esse teu comentário é muito relevante, porque não é só com a Venezuela, é com, eu diria, dezenas de populações pelo mundo que sofrem crises humanitárias, desastres naturais e que são completamente esquecidos pela comunidade internacional. Então, a Venezuela é mais um capítulo desse cinismo que eu diria toma conta de muitas instituições, de muitos outros comportamentos de países, de governos, e é muito dramático o que vive hoje a Venezuela. O Ian Boechat, um grande amigo meu, faço aqui minha homenagem a ele, porque realmente essa matéria está extraordinária, mostrando justamente esse desafio gigantesco de você sair ao resgate de tantas pessoas numa situação tão caótica. Mas, para além da questão humanitária, tem algo que vai ser, e na verdade, começa a ser testado de uma forma muito inesperada, que é a relação entre o governo venezuelano e o governo norte-americano. Por quê?
Porque o governo norte-americano, naquela operação no começo do ano, foi lá, sequestrou Nicolás Maduro, manteve uma parte do chavismo intacta, né? Foi isso que aconteceu. A Delcy Rodrigues era um dos pilares do chavismo, ela foi mantida porque o governo norte-americano tinha um grande objetivo: não desestabilizar o país. Claro, isso poderia ter uma consequência muito grande, poderia ter, basicamente, uma situação de transformar o país numa espécie de guerra civil. Quantas vezes nós falamos sobre isso aqui? E ele acha que consegue fazer aquilo, claro, com a operação em relação a Nicolás Maduro, com a submissão de uma parte do governo, com o protetorado que se transformou a Venezuela. Na verdade, é isso, porque o orçamento venezuelano tem que passar pelos Estados Unidos, parte do dinheiro, parte não, quase todo o dinheiro do petróleo vai para contas americanas que depois são distribuídas de volta para os venezuelanos. Tudo isso para, ao mesmo tempo, manter um controle e evitar um caos social. Hoje, o caos social é real, mas ele não é mais por conta do sequestro de Maduro, é por conta de um terremoto que ninguém poderia prever, nem do lado norte-americano, nem do lado, obviamente, venezuelano. E aí, o que está sendo vivido neste momento é um enorme teste dessa relação. Ela vai sobreviver ou não? Porque o governo norte-americano não adianta dizer eu controlo aquele país, ou lembra, Chico, quantidade de vezes que a gente viu Donald Trump pintando o mapa Sim. da América do Sul e no local da Venezuela tinha uma bandeira americana? Ok. Então, quando tem um desastre, meu amigo, também é contigo, cara. Por favor, por favor. Essa é a verdade. Então, ou você controla e tem o domínio de fato daquele país, ou você não tem. Agora, imagine só uma população que se dá conta que, além de submissa, o governo que sobrou, basicamente, vive uma relação na qual aquele que invadiu e tomou, basicamente, os nossos ativos, sequer vem à nossa ajuda. Como é que vai ficar essa relação? Então, há muita dúvida neste momento por conta deste terremoto e as consequências políticas que ele ainda pode trazer. Eu vi algumas cenas hoje de pessoas hostilizando os soldados das Forças Armadas venezuelanas, que lá se chama de Forças Armadas Bolivarianas, né? Porque eles chegaram para dar segurança, enfim, de alguma maneira, no meio daquele caos também. São jovens soldados, assim, né? Dá até um pouco de pena até daqueles soldados ali no meio daquela confusão toda. E aí vem o povo e fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? Por que você está com uma arma? Cadê os equipamentos? Cadê os tratores? Cadê as máquinas? E o soldado não tem o que responder e fica até acuado, porque ele não vai agredir também uma pessoa que está desesperada tentando retirar sua família dos escombros. Então, uma situação que fica a um passo de algo talvez muito perigoso a Venezuela, né? Uma ausência de Estado, talvez. Compromete a própria governabilidade. A governabilidade, a existência de um Estado que minimamente organize as pessoas ali, principalmente na região mais atingida, que foi La Guaira, né? Que é muito perto da capital, então é uma situação dramática mesmo. Agora, Chico, comprometendo a tem um complemento governabilidade... aqui. Só... Vai lá, Jamil, vai lá. Não, Roberto, por favor. Não, só Desculpa. ia complementar aqui, porque, de fato, comprometendo a governabilidade, isso acaba respingando em Donald Trump também. Então, não é interessante para ele que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, ele também não comparece. Porque ele canta de galo e de quase interventor da Venezuela no momento. Cadê a intervenção na hora de mandar as máquinas para retirar? Leva o meu petróleo e não tem uma escavadeira? É isso. Tem Sabe? petróleo, mas não tem escavadeira. Esse é o resumo. Exatamente. Você resumiu. É isso aí. É isso, né, Jamil? É isso mesmo. Tá com você aí. Perfeito. Porque e aí vem esse teste. Porque enquanto estava ali tudo bem, entre aspas, né? Enquanto o negócio estava funcionando, essa operação, uma conta no Catar, para o petróleo venezuelano, etc., enquanto aquilo ali estava, de uma certa forma, deslanchando, parecia que tinha sido estabelecida uma nova relação, vamos dizer assim, de estabilidade entre Caracas e Washington, e que isso tinha apaziguado, talvez, as alas mais radicais de um lado e do outro, né? Etc. Mas o terremoto veio para chacoalhar com tudo isso. E, insisto, hoje essa relação vive talvez o seu teste que nunca existiu. Aquele teste no dia 3 de janeiro não existiu, né? Ele foi muito rápido. O sequestro foi absolutamente espetacular no sentido de organização e não houve, basicamente, um teste. Talvez esse teste vai acontecer a partir de agora, com uma população
cansada, uma população que se sente traída e uma população que, se não for se não ver, como a Roberta disse, as escavadeiras chegando, vai perguntar, e agora? Né? Então, é uma questão muito fundamental. Essa é uma daquelas situações históricas, né, Rodrigo, que ninguém pode prever. Você pode ter organizado tudo, você pode ter organizado o orçamento inteiro daquele país, você pode ter dito agora, eu consegui, depois de tantos anos que eu queria derrubar Nicolás Maduro, eu consegui, eu treinei, vocês se lembram, todo o treinamento que houve para que aquele sequestro acontecesse, tudo isso agora está abalado. Daqui a pouco, parte da população vai dizer, devolve o Maduro. Mas acho que o desgaste é geral, viu? É um desgaste com as autoridades locais e talvez, não sei se já bateu se já bateu um desgaste também em relação à intervenção do Trump, né? O que a gente vê é um desgaste com o que sobrou de Estado venezuelano, que é muito grave, né? Isso. Porque, gente, é muito fácil você dominar um povo que não tem Estado organizado. Então, os Estados Unidos... Quando eu vejo, às vezes, as pessoas falando, os Estados Unidos fizeram intervenções no Oriente Médio e depois legaram estados fracassados, né? Na Líbia é assim, na Síria, de certa maneira, é assim, ou de muitas maneiras é assim, o Iraque também. Aí fala, pô, fracassou nada. A melhor coisa para você dominar um povo é não ter um Estado organizado e forte, como havia na Líbia, na Síria, com todos os defeitos, no Iraque, mas tinha Estado organizado, tinha, inclusive política social, o Muammar Gaddafi era um Estado super organizado na Líbia. E agora não tem um caos. A Venezuela, talvez a gente esteja caminhando para uma espécie de caos, de um semi-Estado, né, que vive nessa situação indefinida. É muito grave, muito triste também. Tristíssimo, né, vendo as cenas, não param de brotar, né, nas redes, cenas de resgate, as pessoas tentando tirar crianças de dentro dos destroços, impressionante. É muito triste. A gente vê que as construções também não foram pensadas, né, Jamil, para os terremotos. Então, as imagens são, assim, estarrecedoras e muito tristes. As pessoas também, né, correndo, não sabem para onde correr, o que fazer, enfim. E aí eu vi uma imagem de drone hoje passeando, assim... Naqueles destroços? Nossa, assim... litoral ali, né? Nada. Tipo, lembra Gaza, sabe? Lembra... Assim, eram prédios muito altos, né? Cidades alguns abandonadas. prédios de 20, porque era na frente do mar, então prédios gigantes, num terreno muito instável, que ali é um terreno muito instável de litoral, e os prédios caíram, muitos, né? Você falou em Caracas, dezenas, e em La Guaira também dezenas de prédios, alguns de luxo até, prédios de frente para o mar. Sim, hotéis também, né? Mar do Caribe e tudo mais. Jamil Chad, obrigada, viu? E vamos ficar de olho nessa situação triste da Venezuela e que o socorro possa chegar, né? Já devia estar lá, na verdade. Exato. Mas, enfim, que a gente entenda de uma vez por todas que ajuda é ajuda humanitária. E não importa quem, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Um beijo para você. Boa noite. Essa não é só a tua opinião, não, Roberta. Isso é um princípio básico. Realmente, fazer uma separação de quem merece e quem não merece ajuda é algo muito cruel. Quem então, merece comida, quem não merece comida. Um abraço a todos. Não existe esse tipo de... Valeu, querido. Valeu, obrigado. Jamil. Olha só, hoje à noite tem Chico Pinheiro entrevista, sabe com quem? Putz, daqui a pouquinho. Coladinho no N2. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Fazenda e atual candidato ao governo do estado de São Paulo. E aí ele vai bater um papo com o Chico sobre a sua trajetória, a política atual e muito mais. A gente tem um trechinho dessa conversa que começa coladinha no N2, às 7 da noite. Desde o governo Fernando Henrique, não se cobra imposto de renda sobre dividendos. Nós passamos 4 governos e não tocamos nesse assunto. Eu, ministro da Fazenda, falei, vou mexer nisso. Para garantir a isenção do trabalhador até 5 mil, eu preciso cobrar de alguém que não paga. Quem é que vai pagar? Então eu falei, quem vai pagar? É quem ganha dividendo, mais de R$1 milhão por ano de dividendo, vai pagar. Quem tem fundo offshore, em paraíso fiscal, vai passar a pagar. Quem tem fundo familiar, que hoje não paga, vai passar a pagar. As BETs, que ficaram 4 anos sem pagar imposto, que é um absurdo, vão passar a pagar. E constituir um fundo que permitiu pagar saúde, educação e isentar o trabalhador de imposto de renda até 5 mil e recuperar a política de valorização do salário mínimo que ficou 7 anos congelada. Isso não é o comunismo, que nada do que o cara está pensando, e não é neoliberalismo.
Não é nenhuma coisa nem outra. Isso é uma tentativa de fazer justiça É social. você. Assim, eu não estou tirando nada de ninguém, eu não estou mexendo com o direito de ninguém. Agora, eu estou falando da renda do cara. Estou falando, pô, o trabalhador paga 27,5% de imposto de renda. Você não quer pagar 10%? Por quê? Que isso? É mais bonito que o outro? O que é? Então, todo mundo tem que entrar com a sua justa parte. É isso, né? E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, pagando mais imposto que o rico. Assim, É tipo bonitinho isso. o negócio, né? Essa é a conta. Então não perca essa entrevista coladinha no N2 às 7 horas da noite. E tem um link também para você fazer parte, né, do grupo do CP e acessar conteúdos exclusivos. Corre lá em icl.com.br/Chico. icl.com.br. Bela entrevista imperdível. Veja e espalhe ela por aí. É isso aí. Vamos receber agora o jornalista, psicólogo e professor Felipe Pena para conversar um pouquinho com a gente. Oi, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Roberta, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos e a todas. Boa noite, meu caro. Felipe, saiu uma pesquisa da Datafolha que indica que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou para deputado ou senador. Isso é muito preocupante. Perguntas inéditas feitas pelo Datafolha mostram que 68% dos entrevistados não conhecem um deputado sequer, enquanto 75% não conhecem nenhum senador. Dos 513 deputados, só 6 deles foram citados por pelo menos 1% dos eleitores. O mais lembrado é o Nicolas Ferreira, seguido pela deputada Érica Hilton. Felipe, isso é muito preocupante, Felipe, porque a gente sabe que mesmo vivendo num presidencialismo, o presidente não consegue governar sozinho. Roberta, na verdade a gente não vive num presidencialismo, a gente vive num semipresidencialismo, praticamente um parlamentarismo, depois que o orçamento foi sequestrado através das emendas impositivas. São 50, 60 bilhões de emendas parlamentares. Então, não saber em quem você votou para o parlamento é uma grande tragédia política no Brasil. E repare, nessas eleições, tão importante quanto eleger alguém progressista, e o único progressista é o presidente Lula, é eleger um parlamento progressista. Porque sem um parlamento progressista, você está à mercê da chantagem do Centrão, à mercê da chantagem daqueles que recebem dinheiro de Vorcaro, daqueles que defendem interesses escusos. É importantíssimo saber, por exemplo, que você votar para senador. Nesse ano, 2/3 do Senado, 54 cadeiras, serão renovadas no Senado. Agora, imagina a extrema-direita com esse poder. O Senado tem poder, por exemplo, de fazer o impeachment de um ministro do Supremo. A gente está vendo aí um dos sujeitos mais poderosos do país, o Davi Alcolumbre, que conseguiu barrar a indicação de um ministro do Supremo indicado pelo presidente Lula. Então, não lembrar do seu parlamentar, em quem você votou, meu caro eleitor, que fez e não fez parte dessa pesquisa, é uma grande tragédia. É uma tragédia política brasileira, mas que precisa ser sanada. Todos que vão votar nessas eleições têm que levar sua colinha, viu, Roberta? Sabendo em quem vão votar. São 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual, governador e presidente. 2 senadores, gente. Então escolham bem. Saibam em quem vão votar. Pois é, porque as pessoas delegam, né? Assim, pegam um número, se importam com o presidente, com o governador. E aí ouve de alguém, né, uma indicação, mas assim, não sabe quem são as pessoas. E o que mais me preocupa, não se interessam em saber o histórico dessa pessoa, Rodrigo. É aí um círculo vicioso, né, Chico, Felipe, Roberta, porque as pessoas ficam muito céticas com a política e falam, Congresso, um bando de salafrário, eu não quero saber, aí eu não voto, não vou nem escolher, eu não vou votar, ou então vota em alguém famoso, ou vota só na legenda e tal. Aí o que acontece? O Congresso fica na mão dos malandros, dos profissionais eleitos com base no orçamento secreto. E aí isso se reproduz, porque daí quanto mais malandragem, mais ceticismo, quanto mais ceticismo, mais malandragem no Congresso. Então, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, são filhotes do Eduardo Cunha, são filhotes desse passado recente de Arthur Lira e tudo, mas são filhotes também desse ceticismo e desse bombardeio que a gente vê muito midiático também, de que a política não serve para nada, é um bando de salafrário. A pessoa entrega na mão
dos que gostam de política. Aquela turma lá gosta de fazer política. Esses ali que são eleitos com base no orçamento secreto. Só que política com P minúsculo, né? Não política com P maiúsculo. Não, e Chico, tem pessoas que também dizem que não gostam de política. Mas goste você ou não, você faz parte da política. Olha, não, aí quem gosta muito, igual os Alcolumbre da vida, e o do Mota, passa por cima de você. O Alcolumbre adora política. Aliás, está aniversariando hoje um mês que o Alcolumbre está segurando o fim da jornada da escala 6x1. Porque ele adora política. Você não gosta, você gostaria de um dia de folga a mais. Não vai ter, porque quem gosta muito de política não vai deixar. Não vai deixar. E se você lê os jornais desse fim de semana, né? As falas... É um jogo casado, né, Felipe? Entrevistas em jornais e sites com o presidente da Federação do Comércio, da Fiesp aqui de São Paulo. Todos eles falam, não, 6x1 não dá, vai ser uma tragédia para a economia. Então, é a mídia, dominada pelo capital financeiro, dando espaço para empresários, dizendo que não pode, e o Alcolumbre fala, então deixa comigo, gente. Eu não tenho mandato para renovar mesmo, eu seguro isso aqui no peito. Mato no peito e seguro. O presidente do FEComércio, aqui de São Paulo, defendeu que quem tem Bolsa Família não deveria votar. Eles querem votar para o voto censitário, lá da época do Império. Só votava quem tinha uma certa renda. Um bando de barão do Cotegipe, que que se definiu indenização para os senhores donos de escravos no pós-1888, que fossem indenizados, porque coitados. O Estado não ia aguentar, a economia não ia aguentar isso. É impressionante isso. Então, esse jogo casado de quem não gosta de política, né? Aliás, de quem gosta de política, né? Ferrando aqueles que dizem que não gostam. Né? Pois é. Deixa eu só trazer os dados finais aqui dessa pesquisa da Datafolha, porque ela ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 cidades nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu quero trazer uma outra pesquisa aqui, que é a Nexus BTG, que mostra Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados no segundo turno. Acompanhando os últimos levantamentos, a gente percebeu que o Lula tinha ali uma certa vantagem, né, maior, principalmente depois do escândalo envolvendo Flávio e Daniel Vorcaro. Mas desde então, essa é a primeira pesquisa em que o 01, né, e ele volta a empatar tecnicamente, já que a margem de erro aí é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente está vendo aí na tela, olha, 47%, né, de Lula, 44% do Flávio Bolsonaro. Enfim, ele teve ali uma melhora, né? A gente viu aí ele tinha na tela de 43, Isso. Ele foi para 44, Lula de 49 para 47. Exato. Felipe Pena, temos então mais esse levantamento que ouviu 2.009 pessoas por telefone entre os dias 26 e 28 de junho. E o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Eu diria que fica mais para uma estabilidade numa certa medida. Mas em outra medida, viu, Roberta, também dá para ver que não causou muito estrago ao Flávio Bolsonaro as declarações de Michele Bolsonaro. Essa pesquisa já pega as declarações de Michele sobre o enteado. E aí eu vou deixar para comentar sobre as razões que eu acho que não mexem, né? É um machismo, óbvio, mas tem mais coisa sobre isso, quando a gente falar sobre a Michele, que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, entre outras consequências, essa pesquisa tem a mesma das anteriores, que é inviabilizar os candidatos da chamada terceira via, que não é uma terceira via, é mais do mesmo na direita, que são o Caiado, o Zema, né, e o sujeito do Missão lá, que eu até esqueço o nome às vezes, né, o antigo MBL, que fundou o Missão, e, ao mesmo tempo, dá fôlego ao Flávio. Renan Santos, isso aí. O Flávio vai continuar candidato, ele tem um telhado de vidro, é uma tragédia, não vai ser eleito, o que a gente tem que tentar é que essa eleição não tenha segundo turno, mas o Flávio não vai entregar essa rapadura foi dada a ele pelo pai, o sujeito nunca fez nada na vida, ganhou a política do pai, ganhou uma candidatura e não vai abrir mão. A Bolsonaro não interessa isso, não interessa. Mais cedo vocês estavam perguntando, eu ouvi Heloísa e Chico discutindo, e Heloísa argumentando que talvez para o Bolsonaro valha mais sair da prisão, né, com uma candidatura, uma chapa, sei lá,
Zema e Michele, ou Caiado e Michele, que ela disse, do que ficar na prisão. Eu acho que não, meus caros. Eu acho que ele prefere ficar na prisão, que é domiciliar, tá vendo o jogo da Copa, tá fazendo churrasquinho, do que ver alguém que não seja um filho dele na presidência da República, uma nova liderança de direita. Até ficar preso é melhor para o Bolsonaro. Ele não vai deixar mesmo, isso não vai acontecer. O Flávio vai até o final. Mas tem o fenômeno Michele aí, eu vou deixar para comentar depois, Roberto. Vocês querem falar Não. coisa antes de eu trazer? Não, quer dizer, essa pesquisa ela não tem um estrago numérico, mas os episódios do Banco Master, os 61 milhões, que ninguém sabe se foi para bancar, sei lá, o Eduardo Bolsonaro, que hoje estava na plateia lá no Texas, vendo o jogo, na área mais cara do estádio. O episódio do Banco Master, que irriga e mantém a família Bolsonaro, o que tudo indica. E o da Michele pode não ter um estrago imediato, numérico na pesquisa, mas teve um estrago de palanque gigante, viu? Você desmantelou Exato. os palanques do Nordeste inteiro, não há um candidato a governador, não há um mesmo. O Globo traz hoje isso. Verdade. Reforça, que fale o nome Flávio Bolsonaro. Nem o Ciro Gomes, que está aliançado, que é o motivo da briga da Michele, que é o motivo da briga do clã Bolsonaro. Não há um governador no Nordeste, dos 9, mesmo os que simpatizantes, nenhum candidato a governador, de nenhum partido, de nenhuma coloração, que fale o nome Flávio Bolsonaro nessa altura. Isso é resultado do desmantelo desses dois casos, o caso Michele e o caso Banco Master. Não está ainda no estrago do pesquisado ali, não está ainda nos datafolhas da vida, mas na vida real da política já está. Verdade. Até porque é difícil, né, você, enfim, ter um aliado em que você não se sente seguro em relação a ele. Porque o Flávio Bolsonaro falou, não foi o único encontro, assim, ele já mentiu algumas vezes. E aí Depois vai ter- descobre outra, Esse descobre cara como outra. aliado, assim. É arriscado mesmo, né? E dá a impressão, quando a Michele veio com aquele vídeo da semana passada e diz assim, eu contei quase tudo que eu sei. Então ela deu a entender, né, Felipe? Aliás, aí também, já estou entrando no tema, no próximo... Ela foi má, ali, perversa, Ela né? foi bem madraça. Foi no sentido até clichê da madraça, né? O estereotipado mesmo. né? Do estereótipo da madrasta má. É ele aí. Deixa eu falar então da madrasta má, porque parece que ela consultou uma espécie de guru nos Estados Unidos, né? E parece que o que esse guru falou contribuiu de vez para o rompimento dela com o Flávio. Essa é uma apuração da Malu Gaspar, do jornal O Globo, e ela diz que, alguns meses atrás, Michele buscou orientação espiritual para saber quem ela deveria apoiar na disputa presidencial. O tal, ou a tal profeta, teria orientado que ela apoiasse Tarcísio de Freitas, de quem ainda esperava ser vice. Também, de acordo com a apuração, Michele teria contado para o Flávio o conselho recebido, mas o enteado não levou o relato a sério. Mas, Felipe, agora eu fiquei um pouco confusa, porque me parece que consultar profeta, vidente e afins é pecado, né? Para algumas correntes evangélicas... Não, parece que pra corrente dela, não é evangélico. É um profeta evangélico? É guru, Mas tem isso também? Evangélico. Tem de tudo. Coach, guru, tem um supermercado inteiro desse mundo místico aí para você resolver. O polvo, ela não consultou. Faltou o povo poa. Povo Pou, ela não consultou, hein, Felipe, para saber se era melhor, né, ir com o Flávio ou com o Tarcísio. O Povo Pou é bom. Tem uma série de considerações a fazer sobre isso. Eu vou tentar falar do ponto de vista psicanalítico. Vamos lá. Em alguma forma, né? A Michele, ela tenta trazer para si uma série de rótulos que a identifiquem com o público feminino e o público evangélico. Mas a Michele não é feminista, a Michele é narcisista. O que ela faz é construir uma imagem pessoal que está acima de tudo e de todos e todas. A Michele não é nem bolsonarista, meus caros. Ela, se puder trocar o nome, se pudesse trocar o nome para não ter o sobrenome Bolsonaro, trocaria. Não troca porque ela vive de Bolsonaro, mas ela não quer o bem de Bolsonaro. Ela não é bolsonarista, assim como não são bolsonaristas os outros atores do universo da extrema-direita. O próprio Paulo Figueiredo, que já foi citado aqui, não é bolsonarista. Eu peço até licença, se vocês olharem para o meu Instagram,
tem lá uma gravação de um debate que eu fiz com o Paulo, que ele fica gritando, Chico, alucinadamente ele grita sozinho, eu não sou bolsonarista, e o apresentador tem que mandar ele parar, para de gritar, por favor, porque ele fica gritando, que eu o chamo de bolsonarista. Então a Michelle vai no mesmo campo semântico do Paulo Figueiredo. Aliás, a pergunta não é o que o Paulo diz, a pergunta é por que o Paulo ainda está solto. Hoje ele disse essa barbaridade de que a mulher não sabe votar, principalmente as solteiras. Né? Então, esse machismo, ele está na Michelle Bolsonaro também. Não são só os homens bolsonaristas ou não, né, mas de extrema direita que são machistas. A própria Michelle é. No entanto, o tempo inteiro, durante o mandato do marido, ela tentou construir uma imagem pública de boa cristã, que defende as mulheres, né? Não no universo de feminista, porque a palavra feminismo é desgastada entre os evangélicos, mas feminista no sentido de defender a mulher tradicional, no sentido de defender o conservadorismo. Mas Michelle, como a gente viu, não é conservadora. Michelle não é feminista, é narcisista. Ela busca apenas o ganho pessoal, ela busca apenas os frutos que o marido pode dar para ela em termos eleitorais. Se ela não pudesse ser candidata a vice-presidente, que era o plano dela com o Tarcísio, ela não vai deixar que o enteado seja candidato a presidente. Ou se tiver que deixar, ela vai fazer isso de forma que o narcisismo seja confirmado. Como que eu acho que vai acontecer? Daqui a pouco, anotem isso e me cobrem, por favor, Roberto. Tá gravado, Chico, tá gravado. Me cobrem, Rodrigo. Ela, a Michelle Bolsonaro, vai gravar um outro vídeo daqui a pouco, dizendo que se arrepende e que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, que ele pediu desculpas, mas ela vai fazer isso de forma a enaltecer o próprio perdão dela, e não o candidato Flávio Bolsonaro. Isso vai ser um grande espetáculo midiático só para fortalecer a posição dela em 2030. Aí sim, talvez ela seja candidata a presidente. Ela não quer que o Flávio ganhe, obviamente. Ela não quer que nenhum candidato de direita ganhe. Ela quer se fortalecer para estar ali em 2030. Me parece muito óbvio isso. Então, em breve, nós teremos esse pedido de desculpas com guru ou sem guru. Ela vai apelar para ninguém. Ela vai apelar para o marketing político, puro marketing político de uma narcisista como ela é. Muito bom conversar com um psicólogo também. Não, mas eu acho bem possível mesmo. Faz as pazes com o Jair, dizendo, não, estou com o Flávio. E esse... Enaltece o perdão dela, né? Dá outra face, Chico. Isso cai muito bem no universo cristão. Dê a outra face e perdoei. Ô Felipe, só aproveitando o psicanalista aqui também, a gente falou desse estereótipo da madrasta malvada. Isso até, né, eu conheço tantas madrastas bacanas que criam bem os filhos, e, né, que não são delas, acabam virando filhos praticamente, né? Mas vamos falar dessa aí, da Michelle. Parece que existe uma coisa assim... É o filho do meu marido, mas não é meu filho, né? Assim, queria ouvir alguém que já lidou com isso, talvez conflitos familiares ou conflitos psicanalíticos, né? O que está em jogo aí? Porque, afinal, ela usa o nome Bolsonaro e o Flávio também usa o nome Bolsonaro, mas não é filho dela, é filho do marido dela. Tem esse choque aí que passa também por esse arranjo familiar. O que explica esse choque terrível aí entre eles? Tem um ramo da psicanálise, Rodrigo, que é a psicanálise dos contos de fadas, né? E a figura da madrasta é um arquétipo central nessa psicanálise. E todos nós, quando temos essa memória coletiva, que é disso que fala o Jung, por exemplo, no conceito de inconsciente coletivo, temos uma memória ruim, né? A madrasta, simbolicamente, é sempre tratada como má. Eu diria que até de uma forma pejorativa e até machista mesmo, pelos contos de fadas que foram feitos no universo masculino, machista e tudo mais. Então a gente tem que dar sempre esse desconto. Mas no imaginário coletivo, isso acaba colando. No entanto, tem uma outra força simbólica que é muito mais forte, inclusive entre os evangélicos, que é aquela da retidão, da suposta retidão de caráter, de não mentir. E nisso o Flávio Bolsonaro falha muito mais do que a madrasta. Verdade. O enteado, então, passa a ser o vilão, porque ele conta mentira atrás de mentira, e uma mentira para contradizer outra mentira. E lembra daquele provérbio, João 23, eu acho que era, a verdade te salvará, que o Bolsonaro vivia dizendo, era algo que reverberava entre os cristãos e agora deixa de reverberar, porque o Flávio é um mentiroso. O Flávio é o Pinóquio da política.
começou mentindo naquela entrevista ali na beira do STF, quando o repórter do Intercept perguntou por que o Vorcaro financiou seu filme. Ele falou, isso é mentira, você é um militante. E depois foi de mentira em mentira, até dizer que não conhecia bem e depois ter visita na casa do Vorcaro já com tornozeleira eletrônica. Então isso, na visão psicanalítica, isso aí vai contrabalançando a figura simbólica da madrasta má. O enteado mentiroso, ele é maior do que a madrasta má. Não sei se deu para entender bem o raciocínio, mas... Essa frase é muito boa. O enteado mentiroso, a essa altura, está mais forte do que a madrasta má na disputa dos mitos aí, como é que chama? Exato. Isso, muito bom. simbólicos. Eu estou aqui procurando, né, de onde vem a palavra madrasta, e ela vem do latim, do matrasta, por sua vez ligado a mater, matriz, que significa mãe. O sentido negativo e o estigma atual foram construídos posteriormente. Sim. Então, muito ao encontro do que disse o Felipe aqui pra gente. Deixa eu aproveitar e chamar a nossa enquete aqui para você participar. A gente está falando sobre esse tema, né? Sobre casos de família. A pergunta é a seguinte: Michele e Flávio vão se entender até a eleição? Nós temos 3 opções, tá? Sim, eles vão se unir contra o Lula. Não, mas pelo menos vão fingir. 3, não, a briga só vai aumentar. E aí, Rodrigo, sua opinião? Sim, vão se unir contra não, mas pelo menos fingir não, a briga só vai aumentar. Eu acho que em algum momento é capaz deles se unirem, sim. Também, você tá... Eu acho que, eu concordo com o Felipe, que disse né? o Felipe, sim. Em algum momento eles podem se reunificar aí, não para ganhar, talvez, na cabeça da Michele, né? Porque ela não quer vitória do Flávio, mas para fazer um jogo de cena aí. Sim, não, vou na 2 também. Vai na 2 também, né? Daqui a pouquinho a gente encerra a enquete. Corre lá no Papo Legal, que é a nossa plataforma, para você poder participar, tá bom? Dentro da sala do N2, tem a nossa salinha lá para você interagir com a gente. Deixa eu trazer mais um ingrediente aqui, porque o Flávio fez a primeira visita ao pai desde que a Michele publicou o rompimento familiar. Também, de acordo com uma apuração do Globo, Michele não estava em casa durante a visita do enteado. Interlocutores disseram que Bolsonaro adotou um tom de pacificação na conversa com o filho. O ex-presidente, então, teria pedido a Flávio que atuasse para conter os ataques que Michele passou a sofrer nas redes sociais, isso por parte de aliados do senador. E o Flávio, então, teria respondido ao pai que nunca teve a intenção de magoar a madrasta e que continua aberto ao diálogo. Está desenhado o roteiro aí. Bingo! O roteiro tá aí. Olha aí o roteiro, Para uma Felipe. saída aí entre eles, Felipe. É uma grande farsa. Na linha do que eu já estava dizendo, né? O enteado mentiroso é maior do que a madrasta má. Mas o enteado mentiroso precisa da madrasta má para ter os votos narcísicos que Michele traz para ela. Ele precisa que ela transfira esses votos que ela quer só para ela, para ele ter alguma chance. Vai ter? Não terá. Por quê? Porque a reconciliação que acontecerá, como eu disse, será no estilo narcísico de Michele, que dirá, veja como eu sou boa, veja como eu perdoo, veja como eu sou cristã e dei a outra face. Vejam, eu não sou a madrasta má, ele é que é o enteado mentiroso. É por isso que eu acho que haverá reconciliação, sim, mas a reconciliação será para benefício de Michele Bolsonaro, que visa construir o seu nome para 2030 como candidata a presidente, e não para Flávio, a quem ela não quer ver presidente em 2026, porque isso inviabilizaria o projeto de poder dela. É isso que eu acho, é essa aposta que eu faço, sim. E essa visita aí só está mostrando esse roteiro. Tem muita gente que não quer a vitória, na verdade, do Flávio, na própria direita. O Nicolas é outro. Nicolas não quer a vitória, porque essa nova geração, entre aspas, da extrema-direita, não quer uma vitória do Flávio, senão não sai de dentro da Não é bom para ninguém, família, para a direita não é bom para ninguém, é só para a família. Né? Só para a família. Então eles querem, assim, que vá até o fim essa luta, que o Lula ganhe, faça um quarto governo fraco e eles venham com tudo em 2030. Tanto o Michele quanto o Nicolas e outros ainda de olho. Agora, mulheres... Só quem quer a vitória do Flávio é Flávio, Eduardo, o Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né? Que, como eu disse, devia estar preso, não devia estar nem falando. É que gosta mais de cavalo do que do povo. E o Daniel Vorcaro, que apostou tanto no filme, né? Também, é verdade. Opa, foi um investimento, né, Chico? O Vorcaro investiu alto, né? Ele quer alguma coisa. Ninguém joga 61 Muito milhões. dinheiro para um pangaré. 61 milhões de um filme à toa, não. É verdade. Olha só. Ótimo papo legal, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fecha a enquete, a gente quer saber a sua opinião sobre essa tretinha aqui, mais um capítulo, né, desse caso de família que envolve aí, né, um candidato à presidência da República. Tá bem, né, nas intenções de voto. A gente não pode dizer que ele tá mal,
Ele Muito tá, pelo ele tá na contrário. disputa, Ele tá na no disputa, jogo. ele tá vivo. Tá vivo. Mas eu fico... Vai até o final com esses 30% aí, fácil. Eu acho né? que fica. Que são aqueles que não vão mudar por nada. Não é, Felipe? Você concorda comigo? Concordo, são aquele pessoal da dissonância cognitiva. O Flávio pode chegar aqui na frente das câmeras, matar alguém e talvez muitos continuem a votar nele. Houve um sequestro da cognição pública por parte dessa extrema-direita que faz desses sujeitos 30% de votos garantidos. Sim. E a gente vai demorar muito a ter uma civilização que consiga contestar esse princípio. Tem que ler muita coisa, viu? A gente tem que voltar a ler autores que analisaram o nazismo, o nazifascismo, porque esse tipo de seita, ela é muito sedutora, ela mexe com conceitos que vão além do racionalismo. Eu ainda invisto, viu, com toda desculpa por puxar a brasa para minha sardinha, mas eu acho que tem que ter muita psicanálise ainda, muita psicologia, para a gente entender as razões inconscientes e nem tão inconscientes assim que levam essas pessoas a votar em gente como Flávio, Eduardo e Jair Bolsonaro. Com certeza, extrapola as páginas de política. É. Assim, sem sombra de dúvidas, Felipe. Felipe, que bacana conversar com você, viu? Obrigada, tá tudo gravado aqui, Prazer, viu? meu. A gente pode recuperar a qualquer Me momento. cobrem, esse vai seu ter trecho reconciliação, aí. me chamem para falar de novo. De reconciliação, tá bom. Trabalho pro Valdemar Costa Neto. Vamos ver se ele tá trabalhando direitinho. Obrigada, Felipe. Um beijo pra você. Valeu. Abração, querido. Gente, que situação, né? E o Valdemar é um outro. Você tem a madrasta Assim. malvada, o enteado mentiroso, e o Valdemar seria o quê? O malandro. Um Aproveitador. velho ali. né? Malandro velho, aproveitador. Isso aí. O dono da grana, né? Também. O dono da Do plata. fundo eleitoral. É isso. Como é que foi o bate-papo no Papo Muito legal interagir com o pessoal ali entre 5h30 e 6 horas, na sala em que a gente tem feito essas conversas, né, com a nossa redação. Olha, apareceu até mais de uma pessoa falando, poxa, eu queria que tivesse mais um programa do ICL à tarde. E aí eu falei, calma, vem novidade por aí. Calma, A gente vai ocupar esse espaço aí, vamos com calma. Apareceu até alguém falando que acompanha o ICL Urgente da Irlanda todas as noites. Eu fiquei feliz também. Enfim, foi uma interação muito legal lá no Papo Legal. Muito bom. E amanhã, às 5h30 da tarde, lá na nossa sala, né? Papo Legal com a redação do ICL, você vai encontrar com Laura Corcho. Minha parceira do ICL Sua Urgente. Tá parceira. lá. Laura, pô, Bruno já participou brilha também. muito, brilha Minha muito. parceira, não, Laura. eu que sou parceiro dela, né? Vamos colocar aqui. Entendi. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, então, falando em papo legal. Olha, Michele e Flávio vão se entender até a eleição. 62% acham que não, mas vão fingir. Acho que estão aqui, né? Pegaram onda. Vai ser por aí. Felipe, enfim, vão dar aquela famosa enganadinha. Vamos ver se cola, né? 24% acham que a briga só vai aumentar e 14% diz que eles vão se unir contra Lula. Só 14%, ó. Então é isso, gente. Vamos esperar aí, vamos ver, né? Se eles vão fingir, se amanhã vem quem me conhece sabe, né? Meu coração é muito grande, eu vou perdoar, como disse o Felipe. Vamos ver que linha vem, né? Eles vão adotar. Nos próximos vídeos a gente continua acompanhando as redes sociais, porque também ali, né, a briga tá boa, né? Apesar de Que é um cancelando o outro, né? show de cancelamentos, de repouso. Sempre no dia de jogo do Brasil. Então esperemos, nas oitavas de final, vem mais aí. Tem uma coisa, né? Eu acho que é para testar a audiência. Vou Deve concorrer ser. logo com a seleção brasileira. É Vamos isso. ver qual vai ser. Vamos ver como vai ser. É isso, gente. 7 horas em ponto. Agora é hora de CP Entrevista do candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Roberta. Valeu, Chico. Valeu, querida. Obrigado pela sua companhia. Beijo. Até e amanhã. Até amanhã. O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do ICL, eu estou feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. Clique aqui embaixo e agende o melhor horário para assistir as matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzio, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá.